Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Saudade aí dos meus bocós, saudade das minhas amebinhas, né? Vamos aqui para mais uma aula de pós-média de biologia da primeira série. Hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática, né? Mais especificamente sobre transporte através da membrana plasmática. Nossa aula do dia 9 de junho de 2020, né? Lembrando que o nosso foco, nós estamos estudando a citologia, que é estudar células. Na nossa aula, nossa última aula, nós falamos sobre a introdução à citologia. Nós vimos aí os preceitos da teoria celular, né? Nós vimos aí quais foram os tópicos da teoria celular. Nós vimos que a teoria celular foi escrita por Matthias Schleide e Theodor Schwann, lá no século XIX, e que ela fala o seguinte, que todo ser vivo é formado por células, ok? Aí agora nós vamos começar a estudar a estrutura celular. Uma célula, geralmente, ela possui membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Toda célula tem núcleo? Não. Células eucariontes possuem núcleo, células procariontes não possuem núcleo. Então vamos começar a falar sobre a membrana plasmática. Vamos falar sobre a constituição química dessa membrana, sobre a função da membrana e sobre os transportes através da membrana plasmática, ok? Então vamos lá. Começando aqui, primeira coisa, o que é membrana plasmática? A membrana plasmática, também chamada de membrana celular ou plasmalema, é uma estrutura, é uma membrana que delimita a célula, né? Que separa o meio intracelular do meio externo. Essa membrana, ela é bastante fina, ela é bastante delgada, ela é elástica, ela é flexível, né? Ela delimita e mantém a integridade da célula, funciona como uma barreira seletiva. Tá? Esse nome aqui, galera, seletiva, é muito importante para a gente. Você tem que lembrar disso aqui, que a membrana ela é seletiva, ela é uma barreira seletiva, ou seja, ela delimita a célula e ela permite a entrada e a saída de algumas substâncias. Ela é chata, ela seleciona o que entra e o que sai. Tá? Algumas substâncias como o oxigênio, como o gás carbônico e alguns nutrientes entram e saem livremente, porém outras substâncias só entram e só saem com a permissão da membrana, porque ela seleciona. A membrana plasmática, ela é constituída por lipídios e proteínas, ou seja, ela tem constituição lipoproteica. Também encontramos na membrana em algumas moléculas de açúcar, algumas moléculas de colesterol, mas a constituição básica é lipoproteica, lipídios e proteínas, né? O modelo da membrana plasmática, ele é chamado de modelo do mosaico fluido. E esse modelo foi proposto por Jonathan Singer e Garth Nicholson, ou seja, é o modelo proposto por Nicholson e Singer aqui, ó, em 1972, quase finalzinho aqui do século XX, chamado de modelo do mosaico fluido. Lembrando que vocês tiveram essa aula bem detalhada com o professor Alisson, né? E que a aula de pós-média é apenas uma revisão do conteúdo, beleza? Características da membrana plasmática. Vamos ver todas as características aqui. Ó. Primeira característica, ela é semipermeável, ou seja, ela não é permeável a qualquer substância, ela é permeável apenas a algumas substâncias. Ela é seletiva, como eu falei, ela é chata, ela não se mistura com qualquer coisa. Ela não permite a entrada ou a saída de qualquer substância na célula. Então, ela seleciona o que entra e o que sai, recebendo aqui o nome de permeabilidade seletiva, ou seja, não é permeável a tudo. A membrana ela é elástica, ela é flexível, ela é porosa e esqueci de colocar aqui que ela é delgada, tá? Ou seja, ela é extremamente fina. Ela é tão fina que ela não é visível ao microscópio óptico, ela só é visível ao microscópio eletrônico, tá bom? Continuando aqui, ó. Vamos aqui. Quais são as funções da membrana plasmática? Primeira, como ela delimita a célula, ela protege a célula. Segunda, ela permite a entrada e a saída de substâncias. Vem aqui a permeabilidade seletiva. Composição, como eu falei, lipídios e proteínas. É qualquer lipídio? Não. Aqui, ó, fosfolipídios, tá? Os lipídios específicos que compõem a membrana plasmática são chamadas de fosfolipídios. Com relação às propriedades, ela é elástica, falamos, é flexível e ela tem a capacidade aqui de regeneração, são propriedades dessa membrana.
Bom, aqui nós temos, tá, o esquema, o modelo da membrana plasmática, tá bom? Essa membrana plasmática, como eu falei para vocês, é uma membrana constituída por duas camadas de lipídios. Nós temos aqui, ó, a bicamada lipídica, então isso aqui é a camada de lipídio, isso aqui é a camada de lipídio. Esse lipídio, ele é desse jeito aqui, ó, é um fosfolipídio. Tá? Ele tem duas porções, uma porção hidrófila, que é essa porção externa, é chamada de hidrófila, e tem uma porção hidrófoba, que são essas perninhas aqui, que é a função, a porção interna, tá? Porção hidrófoba. O que é uma porção hidrófila? Quer dizer que é uma porção que ela consegue se misturar com a água. Tá? Dissolve em água. A hidrófoba tem aversão à água, não dissolve em água. Então, ó, a membrana plasmática, ela é formada por proteínas, ó, isso aqui é uma proteína, isso aqui é uma proteína, proteína. Essas proteínas estão imersas em meio a uma bicamada de lipídios, tá aqui lipídios. Essa bicamada lipídica é formada por lipídios específicos, igual eu falei, não é qualquer um, tá? Quais são esses lipídios específicos? É qualquer lipídio? Não, são os fosfolipídios, tá? Os lipídios que compõem a membrana plasmática são os fosfolipídios. Então, o modelo da membrana plasmática é denominado de mosaico fluido. Por que mosaico? Mistura. Por que fluido? Porque as moléculas de proteínas, elas estão imersas aos lipídios, porém, elas não estão fixas, e sim mergulhadas entre as moléculas de fosfolipídios. Com isso, elas conseguem se movimentar. Como eu disse, esse modelo foi proposto por Nicholson e Singer lá no final do século XX, tá? Então, a membrana plasmática possui uma função hidrófila, que corresponde à camada externa. Hidrófila reage com a água. E tem uma porção hidrófoba de lipídios, que corresponde à camada interna da membrana, que é uma porção que não reage, que não mistura com a água. Beleza, já vimos aí, né, as características da membrana. Agora vamos falar sobre os transportes. Por quê? Nós não vimos que a membrana ela é porosa? Se ela é porosa, ela possui poros, ela possui buraquinhos, ela não é contínua. Não vimos que ela é semi-permeável, ou seja, se ela possui buraquinhos, substâncias entram e substâncias saem. É qualquer uma? Não. E ela também é seletiva. Por ser semipermeável e seletiva, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. Então, devido a essas três características, ao fato dela ser porosa, semipermeável e seletiva, a membrana plasmática permite que substâncias entram e saem das células. Então, existem aqui os transportes através da membrana plasmática. São três grupos de transporte: transporte passivo, transporte ativo e transporte em quantidade ou em bloco. O que é um transporte passivo? Que não gasta energia. O que é um transporte ativo? Que gasta energia. O que é um transporte em quantidade ou um transporte em bloco? É um transporte de grandes moléculas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando com o transporte passivo. Como eu falei, é um transporte que não gasta energia. No transporte passivo, as substâncias, elas passam de um ambiente para outro, a favor de um gradiente de concentração. Como assim? Quando uma substância ou um meio é muito concentrado em alguma coisa, nós dizemos que essa substância ou esse meio, ele é hipertônico. Hiper quer dizer muito, certo? Então, meio hipertônico é um meio muito concentrado em algo, tá? Um meio hipotônico é um meio pouco concentrado em algo. Então, no transporte passivo, as substâncias elas passam de um meio muito concentrado para um meio pouco concentrado, ou seja, elas saem de onde tem mais para onde tem menos. Para fazer o que, galera? Um equilíbrio. O intuito é equilibrar a quantidade de nutrientes nas células, equilibrar a quantidade de nutrientes no organismo. Então, de novo, transporte passivo. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, não gasta energia. O que é o transporte passivo? É a passagem de uma substância através da membrana plasmática.
Essa passagem ocorre de uma região onde esta substância está mais concentrada, ou seja, ocorre do meio hipertônico para uma região onde ela está menos concentrada, ou seja, para um meio hipotônico. Então, o transporte passivo consiste na passagem de substâncias de um meio hipertônico para um meio hipotônico sem gasto de energia. Lembrando que não há gasto de energia pela célula. São exemplos de transporte passivo. Nós temos 3 exemplos. Nós temos a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. São os 3 exemplos de transporte passivo que nós temos. Então, lembrando, transporte passivo, passagem de substâncias a favor do gradiente de concentração, ou seja, as substâncias passam de onde tem mais, que é do meio hiper, para o meio hipotônico. As substâncias passam de onde tem mais, tá? Hiper quer dizer mais, hipo quer dizer menos. Para quê? Para igualar a concentração. Ah, professora, que substâncias? Gases, nutrientes, como a própria glicose, tá? Gases como o oxigênio, como o gás carbônico, proteínas, beleza? Transporte ativo. O que é o transporte ativo? O transporte ativo, gente, é só pensar que ele é o contrário do passivo, gente, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar de um transporte ativo. Primeira coisa, ele gasta energia, beleza? E ele é contra o gradiente de concentração. É igual a distribuição de renda no Brasil. Você tira de quem tem menos e passa para quem tem mais. Ou seja, no transporte ativo, as substâncias saem do meio hipo e passam para o meio hipertônico, tá? Então, o transporte ativo, ele é do contra. Ele é contra o gradiente de concentração. Tá? Contra o gradiente. O que é esse gradiente de concentração? É a concentração de substâncias em um meio, tá bom? Então, transporte ativo. Passagem de uma substância através da membrana ocorre de uma região onde essa substância está menos concentrada, ou seja, no meio hipotônico, para uma região onde ela está mais concentrada, ou seja, para um meio hipertônico. Nesse tipo de transporte, galera, como ele é do contra, ele dá trabalho. Se ele dá trabalho, ele gasta energia, porque dá trabalho para a célula tirar de onde tem menos para mandar para onde tem mais, tá? O exemplo mais conhecido de transporte ativo é a bomba de sódio e potássio. É sobre ela que nós vamos falar. Tá bom? Então, ó, transporte ativo, lembra que ele é do contra. Você tira de quem não tem para dar para quem tem. Ou seja, é a passagem de substâncias de um meio hipotônico para um meio hipertônico. É contra o gradiente de concentração. Se é contra o gradiente, ele simplesmente gasta energia. Só temos um exemplo, bomba de sódio e potássio. Voltando no passivo, o passivo ele é de boa, ele quer igualar as coisas. Então, as substâncias saem de onde tem mais para onde tem menos. As substâncias, elas saem de um meio hiper para um meio hipotônico. Lembrando que a gente está falando de transporte de substâncias através da membrana plasmática. Então, é troca de substâncias entre uma célula e outra, ou troca de substâncias entre o meio intracelular e o meio extracelular, ok? Então, vamos começar aqui com o transporte passivo, vamos começar com a difusão simples, tá? Então, difusão simples. Primeira coisa, ela ocorre naturalmente, sem nenhum auxílio de nenhuma estrutura da membrana plasmática. É um transporte passivo, tá bom? É um transporte passivo. Se é um transporte passivo, não gasta energia, tá? Então, não gasta energia, é um transporte passivo. Se é um transporte passivo, além de não gastar energia, é a favor do gradiente de concentração. Então, as substâncias passam de onde tem mais, passam do meio hiper para o meio hipotônico, ok? Tá? Então, difusão simples. Ocorre naturalmente sem auxílio de estruturas da membrana plasmática. Substâncias, elas passam do meio hipertônico para o meio hipotônico. Olha esse exemplo aqui.
Você tem aqui uma solução A e uma solução B. O que é uma solução? Uma solução é a junção de um solvente mais um soluto, ok? No caso dessa solução, o solvente é a água e o soluto é a sacarose, açúcar, tá? Ó, a água está representada pelo triângulo azul, o açúcar pela bolinha vermelha. Analisem para mim, onde é que tem mais bolinha vermelha? Onde tem mais soluto? Qual solução que está mais concentrada em soluto? A solução A ou a solução B? Se você olhar, ó, na B a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas vermelhas. Na A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, já passou, certo? Então, a solução A, ela é hipertônica. A solução B, ela é hipotônica, ok? Se na difusão simples as substâncias passam de um meio muito concentrado para um meio pouco concentrado, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a passagem de água, vai acontecer a passagem do açúcar, da sacarose, de onde tem mais para onde tem menos. Então, aqui, ó, a sacarose, o açúcar, vai passar da solução A para a solução B, até igualar, até as duas ficarem com a mesma quantidade de açúcar, tá? De sacarose, aqui no caso, que é o soluto dessa solução. Então, o transporte passivo não gasta energia. É a favor do gradiente de concentração. Substâncias passam do meio hiper para o meio hipo com a função do quê? De igualar, ok? Primeiro exemplo, difusão simples. Ocorre naturalmente sem o auxílio de estruturas da membrana plasmática. Na difusão simples, as substâncias passam do meio hipertônico para o meio hipo. Exemplo, uma solução de água e sacarose. Tem mais sacarose e mais açúcar na solução A que na solução B. As duas estão juntas no recipiente, separadas por uma membrana permeável. O que vai acontecer? Esse açúcar, que é o soluto, aqui no caso a sacarose, vai passar do meio hiper para o meio hipotônico. Vai sair de onde tem mais para onde tem menos. Onde tem mais? Solução A. Então, simplesmente a sacarose aqui, ó, vai passar da solução A para a B até igualar a concentração das duas soluções, tá? Vou apagar aqui porque isso aqui tá numa forma de animação. Aguenta só um minutinho para vocês entenderem melhor o que eu tô falando aqui. Então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui com o slide 5, ó. Então, olha só. Volta, Cássia. Passou demais. Então, aqui, ó, um exemplozinho de difusão simples, uma animaçãozinha de difusão simples, tá? Mostrando aqui, ó, passagem de substâncias de onde tem mais para onde tem menos, tá? Esses quadradinhos aí, vamos supor que é oxigênio, por exemplo, né? Então, esse oxigênio está muito concentrado aqui embaixo e pouco concentrado aqui em cima. Essa estrutura aqui do meio é a membrana plasmática. Então, essa substância está passando de onde tem mais para onde tem menos. Ela está passando de um meio hipertônico para um meio hipotônico. Galera, um exemplo prático do nosso dia a dia de difusão simples são as trocas gasosas, tá? Como assim trocas gasosas? Oxigênio e gás carbônico. Quando você inspira, você enche as células pulmonares de gás oxigênio, certo? Porém, esse oxigênio, ele sai das células pulmonares e vai para as células sanguíneas. Como que o oxigênio, ele passa do sangue, passa das células pulmonares para as células sanguíneas? Através de um processo chamado difusão simples. O gás simplesmente difunde, passa pela membrana plasmática. Ele sai da membrana plasmática do sangue da célula, ele passa pela membrana plasmática da célula pulmonar e entra através da membrana plasmática da célula sanguínea. E o gás carbônico faz o contrário, porque quando você inspira oxigênio. Quando você expira gás carbônico, ok? Difusão facilitada, pelo amor de Dandara. Facilitada não quer dizer que é fácil, quer dizer que ocorre com ajuda, alguém facilita, tá? Então, ocorre com ajuda, ocorre com auxílio. O que é difusão facilitada?
é a passagem de substâncias através da membrana plasmática com a ajuda de facilitadores. Quem são esses facilitadores? São as próprias proteínas da membrana plasmática. Então, as proteínas da membrana plasmática, elas podem facilitar a entrada e a saída de substâncias que não passam naturalmente. Por exemplo, proteínas, tá? Por exemplo, aqui, aminoácidos. Proteínas e aminoácidos não tem passagem livre pela célula. Não entra e sai assim na hora que quer. Até mesmo as próprias moléculas de glicose, de açúcar, que são necessárias, são essenciais à célula para a produção de energia. Como que os aminoácidos, como que as proteínas, como que o açúcar, a glicose entra ou sai de uma célula? Através das proteínas da membrana plasmática. Essas proteínas permitem a entrada ou a saída desses nutrientes através de um transporte chamado de difusão facilitada, tá? Dá uma olhadinha aqui na animação. Olha essa animação aí, ó. Esse troço rosa que vocês estão vendo é uma proteína da membrana plasmática. Tá vendo que ela tá pegando a bolinha vermelha de um lado e levando para o outro? Então, vamos supor que esse meio aqui, ó, é o meio externo, beleza? Fora da célula. Vamos supor que esse meio aqui é o meio interno, dentro da célula. Isso aqui, essas bolinhas amarelas com azul, que é a membrana plasmática, ó. Isso aqui é a membrana, ok? Esse trocinho roxo que vocês estão vendo é a proteína da membrana. Tá vendo que ela tá capturando a bolinha vermelha de um lado e mandando para outro? Vamos supor que isso é glicose, vamos supor que isso é açúcar. Então, a proteína tá pegando a molécula de glicose do lado de fora e mandando para o lado de dentro. Isso é difusão facilitada. A proteína da membrana tá facilitando aqui a entrada de uma substância. Lembrando que pode ser entrada ou pode ser saída. Osmose. Galera, quando se fala em transporte através da membrana plasmática, o principal, o mais cobrado que vocês vão ver na vida é a osmose. Primeira coisa que você tem que lembrar de osmose. Primeira coisa, água. A única substância que passa por osmose é a água, tá? Então, a osmose é a passagem de água de um meio hipotônico em soluto para um meio hipertônico em soluto. Como assim? Quando se fala em osmose, a gente está sempre falando sobre solução, ok? Lembrando que a solução é a junção de um solvente mais um soluto. Quem é o solvente universal? Água. Quem é a substância que dissolve quase tudo que existe na natureza? Água. Quem que é o soluto? Soluto aqui pode ser um sal, pode ser um açúcar, tá? Atuam como solutos, beleza? Na osmose, a água passa de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. A água passa por osmose de um meio para outro, dependendo da quantidade de quê? Soluto, tá? Então, na osmose, a água, ela sai de um meio hipotônico em soluto para um meio hipertônico em soluto. Por quê? Galera, soluto retém água. Isso aqui é muito simples. A gente faz a osmose no dia a dia da gente. Quando você vai lá e tempera uma salada, joga sal na alface, por exemplo. A folha de alface não murcha e a vasilha não enche de água. De onde veio a água? Choveu lá dentro? Não. Você jogou sal na folha, você deixou o meio externo o quê? Hipertônico. A água da alface saiu de onde tinha menos sal e foi para onde tem mais. Então, a osmose é a passagem de água de um local com pouco soluto, de um meio hipotônico, para um meio hipertônico. Lembrando que a única substância que passa por osmose é água, tá? Então, quando você salga uma carne, quando você salga uma salada, quando você coloca açúcar numa salada de frutas, tudo isso está fazendo o quê? Osmose. Então, ó, quando se fala em osmose,
dentro da biologia, o principal exemplo que a gente vê é o exemplo de hemácias. Lembrando que hemácias são o quê? Células sanguíneas, são os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte aí do oxigênio e do gás carbônico, beleza? São células sem núcleo, com forma discoide aqui, um disco aqui côncavo, ok? Então, quando se fala em osmose dentro da biologia, o principal exemplo é esse exemplo das hemácias. Como? Olha só. Experiência com hemácias colocada em meio isotônico. Primeira coisa, esse termo vocês não viram ainda comigo, mas já viram com Alisson. O que quer dizer iso? Iso quer dizer igual. Então, quando se fala que existe um meio isotônico, meios isotônicos são meios de concentrações iguais. Então, aqui você tem um becker, tá? Aqui você tem água, tá? Beleza? Então, aqui você tem água mais soluto. Você tem aqui uma solução, ok? Então, você tem uma solução e você tem aqui uma hemácia, um glóbulo vermelho. Essa hemácia, ela foi colocada numa solução o quê? Ela foi colocada numa solução isotônica. Quer dizer o quê? Que a mesma concentração de soluto que tem na solução tem no interior da hemácia. Então, a mesma quantidade de água que entra na célula sai, não ocorrendo alteração de volume. Então, quando uma hemácia é colocada em meio isotônico, quando uma célula é colocada em meio isotônico, ela não sofre alteração de volume. Ou seja, ela não aumenta, ela não diminui, ok? Então, ó, não acontece nada com as hemácias, pois sua concentração é igual ao meio. Beleza. Agora, uma hemácia é colocada no meio hipertônico, tá? Pegou-se a célula, colocou aqui numa solução, água mais soluto, e essa solução era hipertônica, era uma solução muito concentrada. Vamos supor que isso aqui era uma solução de água e sal de cozinha, NaCl, ok? Colocou a hemácia na solução hipertônica. Ó, a água começa a sair da célula. A água começa a sair. Por quê? Se a solução é hipertônica, quer dizer que tinha muito soluto nela. Na osmose, a água não passa de onde tem menos soluto para onde tem mais soluto. Quer dizer, quando se fala que a solução é hipertônica, quer dizer que ela é muito concentrada. Então, essa solução é mais concentrada em soluto do que o interior da célula. Então, a água presente na célula começa a abandonar a célula. A água sai da célula. O que aconteceu com essa célula aqui? Ela murchou, tá? Como é uma hemácia, nós dizemos aqui que ela simplesmente murchou, tá bom? Beleza? A célula perdeu tanta água que ela murchou, tá? Então, ó, se o meio é hipertônico em relação às hemácias, então as hemácias são hipotônicas em relação ao meio. Quer dizer que elas perdem água para o meio e ficam crenadas, murchas, tá? O termo murchou aqui pode ser utilizado o termo crenada, tá bom? Então, ó, se a célula está no meio hipertônico, o que acontece com ela? Ela perde água. Se ela perde água, ela murcha, beleza? E se essa célula é colocada num meio pouco concentrado, num meio hipotônico, o que aconteceu com ela? Então, se ela está numa solução com pouco soluto, numa solução hipotônica, quer dizer que dentro da célula tem muito mais soluto que fora. Aí ela começa a absorver água. A célula vai absorvendo água, ela vai absorvendo água, absorvendo água, absorvendo água, ela enche, explode. Então, uma célula, quando colocada em meio hipotônico, o que acontece com ela? Ela absorve água. Se ela absorve água, ela começa a inchar, podendo até explodir. No caso da hemácia, quando ela explode, dizemos que ela sofre hemólise, tá? Então, ela absorveu tanta água, que o volume dela aumentou e ela explodiu. Então, se o meio é hipotônico em relação à hemácia, quer dizer que dentro dela tem muito sal, que ela é hipertônica. Logo, ela ganha água e sofre hemólise, ou seja, ela explode,
ok? Eu tenho até um macetezinho, uma musiquinha para decorar isso aí, que eu cantava para os meninos, né? Que fala assim, eu não vou cantar não, porque eu não sou obrigada. Mas, ó, se no meio hipertônico a célula se encontrar, ela vai murchar, tá bom? Então, ó, se no meio hipertônico a célula se encontrar, ela vai murchar. Então, se no meio hiper ela murcha, no meio hipo ela incha. Ela incha tanto que ela pode explodir. Esse é o comportamento de uma célula animal, tá, galera? Célula vegetal, ela incha, murcha, porém ela não explode, porque célula vegetal tem estrutura chamada parede celular. Essa parede celular, ela é formada de um carboidrato chamado celulose. A celulose é extremamente resistente, tá? Extremamente resistente, não permite que a célula enche, beleza? Então, ó, quando a célula vegetal, isso aqui é uma célula vegetal. Quando a célula vegetal está no meio hipotônico, tá? Se ela está no meio hipo, ela absorve água. Se ela absorve água, ela incha, tá? Ela incha, ela cresce, dizemos que ela fica túrgida, fica inchada. Se a célula vegetal, ela tá num meio hipertônico, tá? Se ela tá no meio, colocada no meio hipertônico, ela perde água, tá? Ela perde água. Se ela perde água, ela murcha. Se ela murcha, dizemos que ela ficou plasmolizada, beleza? Bom, dando continuidade aqui, vamos para o transporte ativo, tá? Primeira coisa que tem que lembrar aqui novamente, transporte ativo. Ativo. Primeira coisa é a passagem de substâncias contra um gradiente de concentração. Se ele é do contra, ele gasta energia. Essa energia é gasta na forma de um composto chamado ATP. O exemplo que nós temos é a bomba de sódio e potássio, certo? Como assim? O potássio, ele é encontrado em maior quantidade dentro da célula, enquanto o sódio é encontrado em maior quantidade fora da célula. É isso aqui. Vamos supor que isso aqui é uma célula. Aí aqui, ó, dentro da célula, tá cheio de kkkk. Ó, potássio, aí sódio. Aí aqui fora da célula, ó, um monte de sódio, 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 sódio. Vou colocar só um potássio aqui, ó. Então, tem muito mais potássio dentro do que fora. Tem muito mais sódio fora do que dentro. Se fosse por difusão, o natural seria o sódio entrar e o potássio sair, que a difusão é a favor do gradiente. Aqui na bomba de sódio e potássio, ela é contra o gradiente de concentração. Lembra, o que quer dizer esse contra? Quer dizer que as substâncias saem de onde tem menos para onde tem mais. As substâncias vão passar do meio hipo para o meio hiper. É contra. Então, o que vai acontecer aqui? Por mais que tenha muito potássio dentro da célula, o potássio continua a entrar. Por mais que tenha muito sódio fora da célula, o sódio continua a sair. Então, é um bombardeamento de substâncias para dentro e para fora da célula contra o gradiente de concentração. Como é contra o gradiente de concentração, gasta energia. Essa bomba de sódio e potássio, galera, parece um processo bobo, mas ela é essencial para o nosso corpo, porque sem essa bomba de sódio e potássio, não tem transmissão do impulso nervoso. Sem essa bomba de sódio e potássio, seu coração não funciona, por exemplo, tá? Para finalizar nossa aula, nós vamos falar sobre transporte em quantidade. Lembrando que o transporte em quantidade é o transporte de grandes moléculas, beleza? Nós temos aqui, ó, endocitose. Endo, pessoas, quer dizer para dentro, beleza? Então, a endocitose consiste no englobamento de grande quantidade de molécula.
Dentro de endocitose, nós temos dois tipos. Nós temos a fagocitose, que consiste no englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose, que consiste em englobamento de partículas líquidas. E nós temos a exocitose. Exo quer dizer para fora. A exocitose é a eliminação de substâncias pela célula, ok? Então, ó, transporte em quantidade, transporte de grandes moléculas. Dois grupos, endocitose, endo para dentro, seria o englobamento de substâncias. Dentro de endocitose, nós temos fagocitose, englobamento de partículas sólidas, pinocitose, englobamento de partículas líquidas ou diluídas. Exocitose, para fora, eliminação de substâncias, ok? O exemplo de exocitose que nós temos chama-se plasmocitose, que é a eliminação de resíduos pela célula. O que é isso? Excreção celular. A célula elimina aquilo que ela não precisa, ela excreta, beleza? Bom, vamos entender como é que funciona a fagocitose. Como eu falei, a fagocitose é o quê? É um englobamento, tá? É um exemplo de endocitose. Então, aqui, ó, é um englobamento de partículas sólidas pela célula. Aqui a gente tem uma célula, parente de vocês aqui, ó, é uma ameba, certo? E aqui a gente tem uma partícula sólida, ok? Então, vamos supor que essa partícula sólida aqui, ó, é uma molécula de açúcar, é uma molécula de glicose. Porque a ameba é uma célula, necessita de glicose, necessita de açúcar para produzir energia. Então, a célula foi lá e identificou a partícula. O que essa célula faz? Ela vai lá e emite pseudópodes. O que são pseudópodes? São prolongamentos da membrana plasmática. Então, essa célula parece que ela está abraçando essa partícula. Ela abraça a partícula e engloba. É como ela captura, como se ela comesse essa partícula. Quando a partícula entra na célula, passa a se chamar fagossomo. Essa partícula ela vai ser digerida por organelas chamadas de lisossomos. Ela vai ser quebrada, ela vai ser digerida. Literalmente é como se a célula estivesse comendo. Então, aqui organelas chamadas de lisossomos vão digerir a partícula. O que não for interessante para a célula, ela vai eliminar por plasmocitose. Então, fagocitose, englobamento de partículas sólidas pela célula. Pinocitose, englobamento de partículas líquidas. Aqui, novamente, a gente tem uma célula, tá? E aqui a gente tem uma partícula líquida, uma partícula diluída. Aí, o que vai acontecer? A membrana plasmática vai emitir um prolongamento interno, uma invaginação. Esse prolongamento interno aqui chama invaginação. Ela emite uma invaginação, a partícula entra na célula, forma uma estrutura chamada pinossomo, e essa partícula vai ser o quê? Digerida. Ela vai ser digerida por organelas chamadas de lisossomos, que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, a partícula englobada, posteriormente, será digerida. Para finalizar o transporte em quantidade ou transporte em bloco, a gente tem aqui a plasmocitose. A plasmocitose consiste na eliminação de resíduos da digestão celular. Então, a célula engloba substâncias por fagocitose, engloba por pinocitose, digere, o que sobra, que recebe o nome de vacúolo residual, é eliminado. Esse vacúolo residual é eliminado, o resíduo é eliminado da célula. Isso é uma forma de excreção. Essa excreção celular se chama plasmocitose. Então, a célula engloba substâncias por fagocitose, engloba por pinocitose, digere, quebra, absorve o que é bom, o que ela não precisa, ela elimina por plasmocitose. Finalizando aqui, então, um resumo de transporte em quantidade. Ó. Fagocitose, englobamento de partículas sólidas, pinocitose, englobamento de partículas líquidas, plasmocitose, eliminação de resíduos, beleza? Pessoas, foi lindo. Muito obrigada aí pela atenção. Acessem a lista de atividades ou no GPA ou na turma do WhatsApp. Na lista tem um texto base com relação a tudo isso que eu falei. Então, tem um texto explicando o que é membrana, explicando os tipos de transporte. Tem os exercícios, copinhos de exercícios no caderno. Resolva. Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, beleza? Beijo a todos, saudades de vocês. Tchau, tchau.